Olá, senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de microbiologia e parasitologia, tá? A nossa aula de hoje nós veremos sobre bactérias, tá? Então, na aula de ontem nós fizemos uma breve introdução sobre a microbiologia e a parasitologia, tá? E na aula de hoje nós vamos estar abordando sobre as bactérias que também fazem parte desse conjunto de micro-organismos, tá? Então, a primeira classificação que nós vamos estudar hoje são das bactérias, tá? Então, meu nome, quem não conhece, eu sou Jardel Queiroz, tá? E teremos a matéria de microbiologia e parasitologia. Então, de uma forma bem resumida, a microbiologia ela é o ramo da ciência que estuda os micro-organismos, tá? Ou seja, os seres vivos minúsculos que só podem ser vistos pelos humanos por meio de microscópios, tá? Então, são seres que nós não conseguimos ver a olho nu, tá? Nós precisamos do auxílio de microscópio, justamente para fazem parte de um mundo micro, né? Em que nós não conseguimos observar, mas nós sabemos que existe em decorrência do aparato científico que nós temos, tá? Falar brevemente sobre o histórico da microbiologia, tá? Então, a microbiologia ela já era motivo de curiosidade entre os homens desde a era primitiva, ainda que eles não soubessem do que se tratava. Desde aquela época, eles buscavam um entendimento sobre as doenças que surgiam e sua forma de transmissão. Ou seja, a microbiologia ela já veio ser estudada há muito tempo, ela já veio se indagando há muito tempo, né? Só que ela veio surgir depois, recente, como ciência. Então, até então se sabia que alguns micro-organismos, substâncias que não eram possíveis ser visualizadas, eles poderiam estar interferindo, né? Sobretudo no... a comida estragou, o que pode ter acontecido? Alguns seres vivos pequenos, minúsculos, entraram ali, né, e fizeram a decomposição daquela matéria. Com o passar do tempo, eles descobriram que alguns alimentos se modificavam quando guardados em solo úmido ou frio, porém sem entender como se estava aquele processo. Sabe-se, por exemplo, que a produção de vinho e lactíneos data da antiguidade, quando os primitivos se utilizavam dos seres vivos de microscópio, mesmo sem ter consciência daquele fato. Então, como eu falei na aula passada, as bebidas alcoólicas, por exemplo, a cachaça, né, ela é produzida com fermentação lática, fermentação da bactéria, né? Além do mais, o iogurte, né, a coalhada que a gente faz iogurte, ele é tudo por meio de fermentação, né? O bolo que nós consumimos, ele é feito por meio de oxidação, né, desses compostos, tá? Então, anos depois, especificamente em 1546, o monge médico italiano Girolamo ele divulgou o livro que se intitulava De Contagione et Contagionis, né? Ou seja, o contágio do contágio, com seus estudos sobre doenças contagiosas. De acordo com ele, a existência de germes vivos seria responsável pelas doenças contagiosas. Então, começaram os primeiros estudos de que existiriam seres microscópicos que causariam essas determinadas doenças. Então, às vezes, por que o indivíduo consumia às vezes um alimento que mais à frente causava infecção intestinal nele? Então, começaram os estudos a partir de então, tá? Então, quando a gente fala de 1546, foi recentemente, né, no século XVI, tá? Suas teorias não tiveram muita importância naquele momento, pois as doenças eram consideradas castigos divinos. Então, até então, se a gente lembra dessa data, nesse período de 1500 nós vivenciamos a Idade Média. E nesse período as pessoas acreditavam muito, tinha muita veemência que tudo que acontecia ali era obra divina, né? Então as doenças eram castigos de Deus, né? E por isso a origem das doenças contagiosas ficou apenas no campo de especulações. Só que veio o químico francês Louis Pasteur, né, que foi o primeiro a estudar todas essas formas de vida de maneira mais sistemática, criando os primeiros métodos preventivos de doenças, como a vacinação, a soroterapia, entre outros. Então, Louis Pasteur ele fez alguns experimentos em que ele colocava, por exemplo, a carne dentro de um recipiente aberto e via que, passado alguns dias aquela carne ali fora, ela apodrecia. Enquanto ele fechava o pote de vidro totalmente lacrado, sem nenhum micro-organismo dentro, aquela carne demorava mais para entrar em decomposição ou então nem entrava, né? Então ele começou a fazer os primeiros estudos e foi identificando que existia sim. Não sabia se era o vento, né? Existiam especulações que poderia ser o vento, né? Poderia ser o calor que causaria isso. Mas aí foram surgindo novas teorias de que quem causava de fato eram os micro-organismos ali presentes, tá certo?
Dentro disso, nós temos como micro-organismos as bactérias, os fungos, os vírus e os seres parasitários, tá? Como os artrópodes, por exemplo. Então, quando a gente fala de bactérias, nós estamos referindo a seres que causam doenças em nós, né? Algumas bactérias. Como eu falei na aula de ontem, nem toda bactéria causa infecção. Temos bactérias benéficas e bactérias que são maléficas, tá? Por exemplo, as bactérias que são benéficas são as bactérias que vão estar fermentando o iogurte, que vão estar fazendo a cachaça, né? Que são benéficas, que não causam mal a gente, tá? Eles contribuem com o processo com a degradação química. Agora, quando nós falamos de bactérias patogênicas, são aquelas justamente que causam doenças, né? Então, dentre as bactérias que causam doenças, nós temos, por exemplo, a bactéria que causa tuberculose, né? A bactéria que causa, deixa eu ver aqui, outro tipo de doença. A tuberculose, só ressaltando, a tuberculose ela é a doença que vai ocasionar o pulmão do indivíduo, né? Então, ele vai ser prejudicado, uma vez que ela vai entrar e vai fazer, digamos, degradação no pulmão do indivíduo e vai gerar um quadro bem grave, né? Inclusive a tosse é um dos principais que vai estar sendo ocasionado, né? Então, nós temos vários tipos de bactérias, né? Nós temos, por exemplo, bactérias que vão causar problemas muito graves e bactérias mais simples que podem ser tratadas com outros tipos de antibiótico, tá? Quando vocês forem estudar ou já estudaram a farmacologia, vocês vão ver as classes de antibióticos, né, que vão estar atingindo. Nós temos os gram-positivos e gram-negativos, que nós vamos ver mais à frente, tá? Então, a gente vai especificar hoje as bactérias, tá? Então, quais são as características de uma bactéria? A bactéria ela é um ser unicelular. Por que ela é unicelular? A bactéria ela tem uma única célula, tá? Diferentemente de nós, que nós temos diversas trilhões de células, a bactéria tem uma única célula, por isso que ela é um ser microscópico, muito pequeno, tá? Então, essa bactéria, ela tem apenas uma célula, tá? Então, essa célula, tem a característica de ser procarionte, tá? Então, nós temos dois tipos de células, as procariontes e as eucariontes, tá? Bactérias procariontes são bactérias que não têm um núcleo, tá? Ou seja, o seu material genético ele é solto dentro do citoplasma, ou seja, dentro da célula ele é todo totalmente desorganizado. Essas são as procariontes, porque são seres mais primitivos, são seres que não sofreram tanta evolução. Agora, seres que nem nós, que nós temos células eucariontes, ou seja, o nosso DNA ele se encontra todo organizado dentro de um núcleo, tá? Então, está todo organizado dentro de um núcleo. Então, esses são células eucariontes, tá? Então, a bactéria ela é um ser procarionte, ou seja, ela é um ser primitivo, que não tem uma organização no seu material genético, tá? E elas formam várias colônias. A bactéria nunca está sozinha, né? Só uma bactéria vai causar uma infecção intestinal. Só uma bactéria vai causar uma infecção urinária. Não. É preciso um conjunto, porque elas formam colônias, como a gente pode ver na imagem aqui, tá? Se a gente ver bem na imagem, olha, aqui nós temos colônias. Aqui também estão todas em colônias, tá? Aqui nós temos uma individual, tá? Só para representar. Então, elas formam colônias. Então, elas são seres que podem ser autótrofos ou heterótrofos, tá? Heterótrofos, tá? O que são autótrofos e heterótrofos? São seres que vão estar... o seu próprio alimento, vão produzir seu próprio alimento. Por exemplo, autótrofos são aqueles que não precisam consumir alimento, porque elas vão produzir o próprio alimento. Por exemplo, as plantas. A planta não precisa se alimentar. Ela produz o seu próprio alimento por meio do processo de... um processo químico que ela vai sofrer, que ela vai obter energia do ambiente, como a energia solar, né? A água que vem do ambiente, né? Então, elas vão fazer o processo chamado de fotossíntese, tá? Então, elas são seres autótrofos. Agora, seres heterótrofos, tá? Heterótrofos ou heterotróficos, tá? São duas nomenclaturas que podem ser chamadas. São seres que precisam de alimento, tá? Então, as bactérias podem ser autótrofas, tá? Que não vão precisar do próprio alimento, elas mesmas vão produzir. Ou heterotróficas, que vão precisar de alimento, né? Se consumir alimento. E esse alimento, às vezes, ela vai buscar dentro do hospedeiro, né? E elas são seres microscópicas, tá? Quando a gente for para laboratório, quando a gente tiver a oportunidade de voltar em presencial, eu faço questão de levar vocês no laboratório de microbiologia e mostrar, por exemplo, uma amostra de urina para vocês,
que vocês vão ver como é que quando a pessoa está com uma infecção urinária, a urina fica com totalmente bactérias ali, tá? Muitas bactérias ficam ali naquele momento, naquela urina, né? Então, a infecção urinária ela é causada por bactérias, tá? Então, essas são as principais características de uma bactéria. A bactéria ela tem uma certa morfologia, tá? Ela pode ser bem variada, na verdade, tá? Ela tem forma de cocos, que são aqui, que a gente pode ver, que são essas esferas aqui, tá? Cocos são as esferas. Nós temos a forma de bacilos, tá? Cadê bacilos? São esse aqui do meio, bacilos. Nós temos os vibrião, ou vibriões, que são esse formato aqui, parecido com o espermatozoide. Nós temos espirilos, que é essa mais embaixo, e as espiroquetas, que são essas de cima. Ou seja, são vários formatos que uma bactéria pode ter, tá? Isso vai depender de cada uma, a característica do que ela vai causar, tá? Por exemplo, os cocos, por exemplo, eles estão mais presentes, digamos, na urina, né? Na infecção intestinal. O bacilo mais na parte respiratória, né? Os espirilos também. Ou seja, cada característica de bactéria vai estar mais próxima de uma determinada infecção, tá? E a estrutura de uma bactéria? A bactéria, se vocês estudaram na anatomia um pouco sobre a parte celular, vocês sabem que a célula humana ela é formada por uma parte externa, que é chamada de membrana plasmática, tá? E a parte interna, que é o citoplasma, tá? Então, a bactéria também ela tem um citoplasma. O citoplasma é justamente aquela parte líquida de dentro da célula que vai conter o componente interno, como, por exemplo, as organelas que vão dar, digamos, os órgãos daquelas células, tá? Então, nós temos, imagine uma bactéria. Dentro da bactéria, nós temos um líquido que é chamado de citoplasma. Esse líquido é que vai estar armazenando as suas organelas, ou seja, os seus órgãos pequenos, tá? Dentre esses órgãos, essas organelas, nós temos o ribossomo. O ribossomo é o principal, tá? A principal organela que tem numa célula, porque é ele que vai fazer a síntese de proteínas, tá? Ou seja, vai produzir novas proteínas e as proteínas vão causar novos comandos para a célula, tá? E assim vai manter a estrutura de um corpo, tá? De um ser. Nós temos a membrana plasmática, que é a parede, digamos, a parte mais externa de uma célula, tá? Então, ela faz a troca de substância, é nela que vai permitir que não entre ou que saia substância dentro dela, tá? A parede celular é o que vai dar forma, é a capa, digamos assim, tá? A casca daquela célula, no caso da bactéria, tá? E essa parede celular ela vai dar resistência. Então, é por isso que às vezes o indivíduo ele toma um antibiótico, não toma corretamente, o antibiótico não faz efeito. Então, a infecção intestinal ou a infecção urinária nunca vai cessar. Principalmente a infecção urinária, que às vezes o indivíduo ele passa muitos meses com infecção urinária, né? Porque a bactéria ela tem uma certa resistência, que é justamente a parede celular. Então, a parede celular ela vai dar resistência àquela bactéria. De repente, a bactéria, o indivíduo tomou um antibiótico e não tomou corretamente. Passou 2 dias sem tomar e tomou um terceiro. Então, a parede da bactéria ela tem resistência, ela vai causar resistência àquele antibiótico. Então, por isso que tem pessoas que não fazem mais efeito quando eles tomam aquele antibiótico, porque a bactéria criou resistência, tá? Ela tem também uma cápsula, que é a proteção. É essa cápsula que vai dar também proteção, vai impedir que ele possa sofrer efeito do antibiótico, tá? Nós temos também o chamado pile, ou chamado também de fímbrias, que é justamente a aderência, que vai permitir com que a bactéria possa se aderir ao organismo. A bactéria chegou, ela entrou, digamos, pelo intestino do indivíduo, ela vai se aderir ali, tá? Ela vai causar infecção ali porque ela vai conseguir se aderir. E tem os flagelos, que é justamente aquele tipo um rabo da bactéria que vai causar a locomoção dela, tá? Como eu falei, a bactéria se divide, ela tem certas classificações, tá? Então, bactérias que são chamadas autótrofas ou autotróficas, tá? São duas nomenclaturas que podem ser chamadas. Eu prefiro chamar autotróficas, tá? Que é mais fácil de pronunciar. Então, as bactérias autotróficas, elas produzem seu próprio alimento, tá? Por meio da fotossíntese, elas fazem que nem a planta, a fotossíntese, vai utilizar a luz solar, tá? E as bactérias heterotróficas, tá? Heterotróficas são as que não produzem seu próprio alimento. Ou seja, elas vão precisar parasitar algum ser para obter seu alimento.
E esse ser pode ser o ser humano, tá? Nós temos também bactérias, classificação, ela pode ser aeróbica ou anaeróbica, tá? Aeróbicas são aquelas bactérias que utilizam oxigênio para sua reprodução, tá? Para sua, digamos, para sua vida, oxigênio. Então são bactérias que vão precisar de oxigênio para sobreviver. Agora nós temos bactérias que não precisam de oxigênio. Elas sobrevivem em lugares inóspitos, ou seja, lugar sem oxigênio, tá? Como é a reprodução de uma bactéria? A reprodução dela pode ser assexuada, ou seja, precisa só de uma bactéria, não precisa de um macho e fêmea, por meio da bipartição do DNA, ou seja, o DNA dela vai se dividindo e vai formando um outro ser, tá? Uma outra bactéria, tá? Essas bactérias são chamadas, fazem a reprodução assexuada, ou seja, não precisa do macho nem da fêmea, somente uma consegue fazer a sua reprodução. Assim como nós temos também a reprodução sexuada, tá? Reprodução sexuada, para as bactérias, considera-se reprodução sexuada qualquer processo de transferência de fragmentos de DNA de uma célula para outra. Ou seja, na sexuada, sabe a pile que eu falei para vocês, que é uma das composições da bactéria? A pile ela vai permitir que uma bactéria possa ligar a pile da outra e transmitir o seu material genético para outra. Ou seja, é um processo de reprodução sexuada aqui. Tá passando para uma bactéria a outra, seu material genético, aí vai nascer uma nova bactéria, tá? Depois de transferir o DNA da bactéria doadora, se recombina com o do receptora, produzindo cromossomos com nova mistura de genes, tá? A transferência de DNA de uma bactéria para outra pode ocorrer de 3 maneiras: por transformação, transdução ou por conjugação, ou seja, elas podem estar próximas, podem estar diretamente interligadas, tá? Ou nem tão próximas o material genético de uma pode se jogar no ambiente e a outra pegar, tá? Isso são os tipos de reprodução que nós temos, tá? Reprodução sexuada. Então, na transformação a bactéria absorve moléculas de DNA dispersas no meio e são incorporadas à cromatina. Esse DNA pode ser proveniente, por exemplo, de bactérias mortas. Esse processo ocorre espontaneamente na natureza, ou seja, transformação. Apenas o código genético, o DNA da bactéria, foi jogado no ambiente e a outra bactéria utilizou e gerou um novo ser, tá? Esse é o tipo de reprodução sexuada de transformação. Há a conjugação também, em que o pedaço de DNA passa diretamente de uma bactéria doadora, um macho, para uma fêmea. Isso acontece através de microscópicos tubos proteicos chamados de pile, como eu falei para vocês. A pile vai ser a ligação de uma para outra e vai passar o DNA, tá? Essa é a conjugação. E a outra, como eu mencionei para vocês, é só por proximidade. Eu não coloquei aqui, mas é só por proximidade, tá? Próximo, jogou material genético para outra, tá? Esse conteúdo aqui eu vou prosseguir na próxima aula, tá? Que é na aula de amanhã, que eu vou gravar um novo vídeo para falar sobre ele, tá? Que são justamente as tipos de bactérias. Nós temos bactérias gram-positivas e gram-negativas, tá? Ou seja, o que vai diferenciar uma da outra é a parede celular. Uma tem a parede celular mais grossa, outra tem a parede celular mais fina, tá? Isso vai ser muito importante saber. Nós fazemos teste no laboratório para saber qual é a bactéria, justamente para o médico possa tratar com o antibiótico correto, tá certo, senhores? Então hoje eu encerro nossa aula por aqui, tá? Amanhã nós vamos dar continuidade sobre bactérias. As dúvidas que vocês forem a ter, vocês podem estar mandando no grupo que eu vou estar respondendo, tá certo? Boa noite a todos, não deixem de tirar as dúvidas de vocês.